Era um time misto do São Paulo, né? Também um mistão. Só que aí os reservas, ao contrário do Flamengo, brilharam muito. Gols do Pablo Maia e do Ferreirinha, numa jogadaça do Rodriguinho. Aí o Viveiros descontou no final e passou um sufoquinho ali o São Paulo. E a minha pergunta é justamente essa. Na entrevista coletiva, Alicia, o Crespo foi perguntado se o São Paulo relaxou. Ele falou, não, curto e grosso, não relaxou, não foi isso. Ele achou que o São Paulo jogou bem, mas eu acho que não precisava ter deixado o torcedor passar esse sufoco contra um time que, ao contrário do Galo, está muito mais desestruturado e que o foco, como o Odair Hellmann já falou, é 100% na Série B nesse momento. Pois é, Domi, é curioso a gente estar aqui falando da competição que mais paga em premiação e tá todo mundo meio que poupando, né? O time que tá na Série B tá poupando, o São Paulo tá poupando, o Flamengo também não tá priorizando. É surpreendente, e é surpreendente a situação do Atlético Paranaense, né, gente? Que derrocada, um time que estava ali com grandes planos para o seu centenário, inclusive com o Cuca vai embora, e aí, de repente, chega numa situação em que precisa poupar na Copa do Brasil para não correr o risco de cair da Série B para a Série C. Eu acho que o São Paulo deu uma relaxada natural de um time que controlou o jogo inteiro. O São Paulo teve total domínio do jogo, poderia ter conquistado uma vitória mais tranquila, e para mim deu uma bobeada ali no final, né, já disso, do time que controla o jogo inteiro e acha que não vai perder. 2-1 é um resultado mais perigoso que o 2-0? É óbvio que sim. Mas esse time do Atlético tem condição de ganhar do São Paulo por 2 gols de diferença? Acho muito difícil, especialmente por ser um time que já deixou claro que não tem, né, que vai focar na Série B. Então, para a situação do São Paulo, que aliás vou falar de novo, né, o quanto esse time, esse clube precisa se benzer, porque aí hoje sai o Wendel. Assim, cara, não passa uma semana sem ter um jogador do São Paulo lesionado, ou com uma lesão grave, ou com uma lesão acontecida durante o jogo, ainda no primeiro tempo. O Crespo está precisando se virar com muitas ausências. Hoje conseguiu, justamente com jogadores saídos do banco de reservas, marcar esses gols. Então, acho que é uma boa notícia. O São Paulo, né, poderia ter tido um resultado melhor pelo domínio que teve do jogo, mas para quem poupou, para quem também está gerenciando um elenco muito mais modesto, certamente, que o do Flamengo, é um bom resultado, mostra a versatilidade desse elenco, mostra que tem o que tirar do banco de reservas. Acho que é uma boa vitória para o São Paulo. Esse golzinho no final não deve ameaçar a classificação do São Paulo para as quartas de final. Agora, ao contrário do Flamengo, o São Paulo precisa muito mais dessa premiação da Copa do Brasil, né? É muita coisa, gente. Se passar para a próxima fase, para as quartas, é 4,7 milhões de reais. E ainda tem, no caso do São Paulo, a Libertadores, que seriam 9,5 milhões, mas não é uma coisa que dá para o São Paulo abrir mão, Yara, nesse momento que a dívida é de quase 900 milhões de reais. A Copa do Brasil é sim muito importante financeiramente, mas é aquilo, o elenco é muito mais curto que o do Flamengo. E aí, nesse caso do São Paulo, a estratégia está certa de entrar com mistão? São Paulo, ele vive um bom momento, né? Quando a gente para pensar no bom momento do São Paulo, ele vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, ele tá tentando se reerguer, mas eu acho que vai depender da estratégia. Qual que é a estratégia que o time tem? O que ele pensa? Qual que é o objetivo? Talvez o São Paulo não tá almejando no Campeonato Brasileiro como um Flamengo está, né? A gente tá falando de uma realidade. E para ele, uma Copa do Brasil vale? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem. Eu acho que a gente vem um São Paulo de uma troca de treinador. Eu acho que o Crespo tá indo muito bem. Eu não fui fã de quando o Zubeldia foi sair e tudo mais. Mas eu acho que é questão de estratégia. Eu acho que os times erram muito no planejamento, erram no treinador, às vezes colocar culpa e tal. Mas eu acho que é um São Paulo que, se eu sou a pessoa que tô gerindo o São Paulo, eu falo, eu vou com tudo pra Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje faz muito mais sentido pro São Paulo que o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você nessa, Yara. Mas agora a gente tem que ressaltar também 4 vitórias seguidas, hein, com essa. Corinthians, Fluminense, Juventude e agora Atlético Paranaense. Olha o trabalho do Crespo aí. Eu acho que nesse momento até qualquer um fala, não, fez bem em trocar o técnico. Porque o São Paulo tá jogando muito melhor do que jogava antes, Rodrigo.
É engraçado, né, que no São Paulo tinha uma disputa que era quase Capuleto versus Montecchio, né, para a saída ou não do Zubeldia, né. Se viraram duas facções que parecia que não torciam nem mais pelo mesmo time por causa do discurso técnico, né. E eu acho que, sei lá, os Capuletos têm razão, os que queriam que saísse o Zubeldia acabaram tendo razão. Olhando para trás, eu entendi os argumentos de quem queria manter na época o Zubeldia, porque parecia um elenco com poucos recursos, que estava fazendo o que era possível, mas a gente está vendo o Crespo achar um jogo associativo que o São Paulo não tinha. E de passe, e potencializando determinados jogadores. O Ferreirinha, tudo bem, já estava jogando ali com o Zubeldia também. Mas o Rodriguinho era um jogador pouquíssimo utilizado. E é um jogador que, quando surgiu no São Paulo, ele era visto como um grande potencial. Aí ele deu uma sumida federal. E agora ele reaparece. O gol que ele faz a jogada, ele dribla 3, dando pedalada. É uma jogada, a jogada mais bonita dessa rodada da Copa do Brasil até agora. E com uma clara evidência, né, de dar o passo para trás. É um jogador muito interessante, que vinha sendo pouco utilizado. Ele potencializou o Luciano também, que era um jogador que tinha, inclusive, uma relação meio turbulenta ali com o Zubeldia, né? O Zubeldia vivia dando umas alfinetadas. Fez vários gols recentemente. Então, ele está achando os jogadores, mesmo não tendo o Oscar e o Lucas, ele está achando os jogadores com potencial que tinham no elenco que não se mostravam anteriormente. Quando um técnico potencializa os jogadores, consegue achar mais jogo associativo, quando consegue achar uma forma de jogar que é, inclusive, mais agradável, né, do que era anteriormente, acho que a gente tem que dar mérito para eles. Falou ali do relaxamento no final. O Atlético já tinha tido uma chance no primeiro tempo, né? O time do São Paulo está longe de ser perfeito, né? Você vai ter falhas, mas dentro do geral do que foi o jogo, eu achei a atuação muito boa, assim, com criação constante de jogadas pelas laterais, tabelas, tudo fazendo sentido ali, um jogo que tinha fluidez. Eu acho que essa é a palavra. O jogo do São Paulo hoje é mais fluido do que era anteriormente, parecia que estava fazendo um esforço, carregando uma carroça para jogar, entendeu? E agora eu acho que o Crespo trouxe esse frescor aí para o São Paulo. O Zeus tá falando aqui, ó, Shakespeare a essa hora, meu amigo, depois da meia-noite, você pode falar palavrão? Pode falar Shakespeare, né? Tá louco. O que não pode é não deixar o like, então vou fazer um intervalo para você deixar o seu like e a gente volta já com notícias do Palmeiras, que mandou um ofício à CBF reclamando da arbitragem do clássico, que ainda está dando o que falar. A gente volta já. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. A gente está falando aí do Flamengo que sai atrás do Atlético Mineiro e o São Paulo, por outro lado, né, Flávio Prado? Algo me diz que você pode se lascar de novo. Infelizmente, não que eu torça contra você, você é um grande amigo que tenho, jamais gostaria de ver o Red Bull Bragantino eliminado e o São Paulo classificado, mas parece que é isso que vai acontecer, né, meu amigo Flávio Prado? Porque o Red Bull Bragantino saiu atrás com o Botafogo na Copa do Brasil, o São Paulo saiu na frente contra o Atlético Paranaense. Me parece que mais uma vez o São Paulo vai chegar mais longinho numa competição, meu grande amigo. É longinho como está na tabela do Brasileiro, né? Bem longinho, assim. O time bom é aquele que joga no mata-mata, meu irmão. Na Copa, qualquer coisa ganha. A gente vê qualquer coisa ganhar a Copa. Já vimos coisas Não, difíceis. Você falou errado. O time bom é o que vai nos pontos corridos, animal. Desculpa, exatamente. Perfeito.
Ainda bem que você me corrige suavemente. Time bom é time de ponto corrido, meu amigo. Em Copa, qualquer porcaria chega, qualquer um pode chegar, não faz diferença nenhuma. Chega time bom, chega time ruim, é meio ocasional. E pode acontecer até por uma questão de tabela, de adversário que você pega, pode acontecer. Agora, me parece que nos pontos corridos a distância é um pouco longinha mesmo. É de fato, aí se conseguir consertar, mas daqui a pouco acaba esse barulho de novo técnico e tal. No São Paulo ele vive de boom, né? Chegou o técnico, agora sim, agora chegou o novo Tele Santana e tal. Daqui a pouco volta tudo à normalidade, como sempre acontece no São Paulo. Tá bom, apesar da sua secação de falar que daqui a pouco acaba o barulho, o Crespo já vai pra 4ª vitória seguida. Sim. Ainda não chegou. Tem que elogiar. Ainda não chegou ao nível do Zubeldia, do Super Zub. No tempo que ele andava de metrô, que o São Paulo chegou a ficar 12, 15, que eu ouvi até aqui que compararam com o Tele. Tiveram a coragem, um absurdo de comparar com o Tele. Uma coisa de louco. E a gente sabe que o Crespo nada mais é do que o Zubeldia de terno, né? Então, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Gente, mas não é comparar com o Tele, Flávio. Não é comparar com o Tele. Só os números, porque ele chegou a 12 jogos, não foi isso? Sem perder. Aí falaram que só o Tele que tinha chegado a 12 jogos sem perder num começo de trabalho. Ninguém comparou com o trabalho. Nós não podemos comparar coisas desiguais. Eles não fazem a mesma coisa. Tele é uma coisa, faz um trabalho. Zubeldia tem outra profissão totalmente diferente, embora ele fique na beirada do campo e tal. Mas não dá para... Os dois... Se o Zubeldia é técnico, o Tele era outra coisa. E se o Tele era técnico, o Zubeldia é outra coisa. Dá para comparar, são coisas diferentes. É completamente fora de... Uma é uma coisa, outra é outra coisa. Não dá. São profissões diferentes, então não dá para você comparar. Não dá para você comparar um engenheiro mecânico com, por exemplo, um motorista. Não dá. São coisas diferentes. Então ali, essa comparação ela é tão maluca que está comparando coisas diferentes. Os dois não fazem o mesmo trabalho. Bom, apesar dessa secação dele, o Fábio Piperno, é um bom começo de trabalho do Crespo. O Crespo chegou, ele só perdeu pro Flamengo. Depois foram 4 vitórias seguidas, Piperno. E foi vitória contra o Corinthians num clássico, foi vitória contra o Fluminense, que é um adversário difícil, foi vitória contra o Juventude fora de casa sem sofrer, que também não é um adversário fácil. Começou muito bem o Crespo, Piperno. E hoje era para ser 2-0, né? Porque o Atlético Paranaense estava inofensivo no jogo, São Paulo estava melhor no jogo, mas aí sofreu o gol. É o que eu sempre digo, muita calma nessa hora, né? Porque esse Juventude que nunca é fácil em casa é o penúltimo colocado do campeonato e o Atlético está no pelotão do meio de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, veja, eu acho sim que o Crespo já merece, provavelmente vai ganhar lá uma foto na parede como funcionário do mês, como é lá, enfim, a tradicional lanchonete. Né? Chegou esse mês, ganhou quase tudo, o time melhorou na classificação, beleza. Eu acho que o time está bem, mas é muito prematuro. Assim, por que será que no futebol brasileiro a gente tem essa necessidade de querer antecipar expectativas? Né? Calma, começou bem. São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e ganhou hoje, com dificuldade, aliás, de um time de Série B no Campeonato Brasileiro, mas ganhou, vai lá para Curitiba jogar pelo empate. De qualquer forma, embora esse início seja favorável, repito, e é muito bom que ele comece assim, o São Paulo precisaria ter vencido com melhor margem hoje, né? Porque, veja, São Paulo ganhou só por um gol. São Paulo faz 3-0, 4-1, São Paulo vai lá para Curitiba podendo poupar um ou outro jogador, e aí, diferente Flamengo, Palmeiras e tal, o São Paulo, ele não tem folga de elenco. Então, o São Paulo vai ter que, muitas vezes, repetir a escalação, exigir fisicamente muito de alguns jogadores. E o jogo que poderia dar um alívio para uma parte do elenco já não vai mais ser assim. Por quê? Porque o Crespo não vai poder poupar ninguém em Curitiba, porque o São Paulo ganhou só por um gol. Então, a boa vitória de hoje, ela tem um efeito muito bacana sobre estatísticas,
Mas do ponto de vista prático, ela foi muito preocupante, porque tira do São Paulo a possibilidade de descansar alguns jogadores na semana que vem. Mas é vitória, né, gente? Eu sei que você não gosta de oba-oba, mas é vitória. E o Crespo já tem aí 4 vitórias seguidas pelo São Paulo desde que ele chegou. Isso, é o funcionário do mês. Vai ganhar a foto na parede lá, igual a lanchonete. Tá bom, mas ele chegou e se ele é o funcionário do mês, no primeiro mês de trabalho dele, ele tem que ser reconhecido, pô. Mas é o que eu claro, falo. Se ele começar a fazer um mau trabalho daqui a pouco, vai ser criticado. Então, enquanto o trabalho é bom, tem que ser elogiado. Não existe isso, vamos esperar. Enquanto tá bom, tem que ser elogiado. O São Paulo vinha de 5 jogos sem vencer. Com ele já tem 4 vitórias seguidas, pô. Então, tem que ser elogiado. Eu discordo disso. Não, vamos esperar. Vamos dar tempo. Calma que daqui a pouco ele vai escorregar. Ou seja, a gente vai ser injusto ao ponto de não elogiar o cara quando ele tá bem, pra esperar pra criticar quando ele for mal, pô. É o que eu falo. O trabalho dele, nesse momento, merece elogio. São Paulo tem 4 vitórias consecutivas. Então, eu acho que chegou muito bem o Crespo. Eu vou perguntar isso pro Raí também. Ô, Raizinho, você concorda comigo que o Piperno e o Flávio Prado, eles sempre vêm com esse discursinho. Mas é euforia. Espera que você vai ver que daqui a pouco ele começa a ser criticado. Mas aí é sacanagem com o cara. O cara chega, o cara vence 4 jogos seguidos, aí não pode ser elogiado. Não elogia. Aí o cara começa a perder daqui a pouco, porrada. Não, eu acho que tem que ser justo. Elogia quando tá bem, critica quando tá mal. O São Paulo com o Crespo, já contando o jogo dele contra o Flamengo, que ele tinha acabado de chegar, foram 5 jogos sem vencer, que o São Paulo alcançou ali esse número. Pô, aí ele teve o tempo ali de trabalho, pouquíssimo tempo, já são 4 vitórias seguidas. Eu acho que tem que ser elogiado, Raí. E algumas vezes com futebol bom. Em vários desses jogos o time jogou bem. Eu concordo com você também, acho que tem que ser elogiado sim. A gente tem que olhar o que o São Paulo produziu nesse ano até aqui, num trabalho que era muito ruim do Zubeldia. E o que produz agora. Vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. É favorito na Libertadores e na Copa do Brasil? Também não. Mas isso não quer dizer que o time não tenha melhorado, não tenha evoluído, né? Elogiar não quer dizer que é o melhor time do país nesse momento. São Paulo, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, tomou um vareio do Vasco no Morumbi. Não é que perdeu o jogo. Foi um amasso, beirou um pouco uma humilhação o que foi aquele jogo, que foi o último do Zubeldia à frente do São Paulo. Depois disso teve o jogo contra o Flamengo, perdeu lá, acho que um resultado que está dentro. O Flamengo é um time muito melhor, dominou, ganhou o jogo 2-0. Empatou com o Bragantino fazendo um bom jogo em Bragança, sai na frente, toma a virada, vai buscar o empate. E nos últimos 4 jogos, 4 vitórias. Jogou muito bem contra o Corinthians, amassou o Corinthians, que ontem ganhou do Palmeiras. Fez um bom jogo, na minha visão, contra o Juventude lá em Caxias do Sul, no Jacone, onde geralmente é difícil de jogar, né? Na neblina do Jacone, como muita gente brinca. Ganhou o jogo de 1-0, com um gol no finalzinho, mas já tinha produzido antes disso. Ganhou do Fluminense também, por 3-1 no final de semana, né? O Fluminense que não vinha muito bem, até voltou a vencer ontem. E hoje ganha de novo, dominando o jogo de ponta a ponta, ali num erro no fim, acabou sofrendo um gol. Então é um momento que tem que sim se enaltecer o trabalho do Crespo, porque existem várias mudanças em curso, né? Mudou o sistema para 3 zagueiros, potencializou alguns jogadores. O Bobadilla estava lá encostado, virou titular com ele, está jogando muito. O Marcos Antônio jogando numa outra função, virou primeiro volante com ele, muito bem também. Luciano mudou de função, jogando mais perto do gol, está contribuindo com gols, com assistências. Ferreirinha vinha mal também. Com ele tem entrado nesses últimos jogos e tem participado de gols, marcou um gol no final de semana, marcou um gol hoje de novo. Então vários jogadores melhoraram, né, na mão do Crespo. Tá tendo chance. Rodriguinho também teve uma chance, né? Saiu jogando hoje e fez uma jogada espetacular no lance do segundo gol. Então tem vários pontos positivos nesse São Paulo. Elogiar isso não quer dizer que a gente está aqui dizendo que o São Paulo vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil. Não. Só que o time melhorou, o que me parece ser um fato. Não, e outra coisa. Rodriguinho fez uma jogada espetacular no segundo gol e fez uma jogada espetacular no último jogo, que ele ia fazer um golaço. Ele ia fazer um golaço contra o Fluminense, deu um drible humilhante, deu um chute lindo e o Fábio pegou, tá? Ou seja, é um cara para ficar de olho.
O Rodriguinho fez uma jogadaça hoje, fez uma jogadaça no último jogo, então é um jogador que, assim como o Ferreirinha, pode estar crescendo no São Paulo, que está tendo os desfalques aí dos seus principais jogadores. 2-0. Ascensão do Rodriguinho, Ferreirinha jogando também, caindo bem pelo meio, que é uma característica que vai ajudar muito nesse esquema, né? 3-5-2 do Crespo. Acho que vai ali pintando ali um Ferreirinha quase que titular, né? Usando essa formação. Estreia do Mike também. Então, assim, seriam boas notícias. Mas o São Paulo Futebol Clube produziu para mais. É uma vitória magra, mata-mata tem dessas, né? Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, tava tudo certo. Ganhou 3 pontos, tem boas notícias de show. Já que tem o jogo de volta em Curitiba no sintético, é pouco esse placar pelo que o São Paulo poderia ter feito hoje. Por óbvio, time alternativo do São Paulo, também um time alternativo, depois o Odair Hellmann parte para cima ali com as suas peças titulares contra o São Paulo. Mas é um jogo que deixa esse recado, não dá para vacilar em jogo de mata-mata e tem que ter o foco 90 minutos. Né? São Paulo fez 2-0, produziu, poderia ter feito 3, poderia ter ampliado esse placar, deu um vacilo defensivo ali na ala esquerda na marcação, e aí gol do Kevin Viveiros, que é um jogador muito perigoso. Volta vivo para Curitiba, o Atlético Paranaense com esse gol marcado, e isso é um recado para o São Paulo também entrar ligado. Tem que jogar com seriedade jogos de Copa, mas eu enfim, prefiro ficar com essas boas notícias que a gente pontuou. Né? Acho que o Rodriguinho hoje foi bem, ganha uma característica importante para esse elenco. Acho que tem pontos a serem constatados que mostram evolução desse São Paulo. Mas, cara, não tira a preocupação de um gol de vantagem apenas para Curitiba. Acho que não é nem preocupação a palavra. Joga uma responsabilidade maior que a gente não esperava para o jogo de volta. Mas Copas tem dessas. Vitória em casa, fora de casa e empata ou, enfim, classifica. Dá o seu jeito, classifica. É o que o São Paulo precisa. Obviamente abre uma margem de, sei lá, tropeço talvez. Mas o São Paulo hoje é um time que tem ali boas notícias. Então, a gente espera o jogo de volta. Espera que o São Paulo consiga lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, confirmar a vaga nas quartas da Copa do Brasil, sempre. Não, é isso, tem tudo para poder se classificar, se Deus quiser. É a mesma vantagem que o São Paulo teve contra o Náutico, né? Se a gente for lembrar aqui, que a gente também achou que era uma vantagem muito magra, na época, naquele momento, contra um time da Série C, mas o São Paulo conseguindo passar, repetindo o placar aqui e lá, né, Fernandão? Então agora mais calmo, né, Fernandão? Agora sem... E só um último comentário, Senna, né? Claro. Que enfim, o chat estava apontando e é verdade. Eu falei isso antes do jogo, falo no meio do jogo e falo depois do jogo. Assim, cara, não existe custo-benefício inteiro o Jandrei no São Paulo Futebol Clube. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ele ganha salário alto, né? Acho até que entre os goleiros reservas do Brasil ele deve ser top 5, top 3 aí de salário. E ele não passa, assim mais confiança que um jovem da base passaria. Hoje foi uma falha dele bizarra no gol? Não foi. Mas ele não é um goleiro, ele sai errado às vezes, posiciona mal. Então eu acho que é algo que a gente sempre tem que pontuar aqui. Tira o espaço do Yang, tira o espaço do Leandro. A gente não vê goleiros da base de São Paulo jogando. Eu sei que não é esse discurso imediatista, né? Porque o torcedor fica bravo quando oscila goleiro principalmente. Mas eu não acho que faça sentido em custo-benefício para o São Paulo. Acho que só é importante pontuar isso. Espero que o São Paulo consiga um grande jogo em Curitiba, agora sim me voe. Pois não dá pra dizer que foi um frangaço do goleiro, foi uma falha de sistema defensivo, falha de posicionamento e tudo mais. Mas, Fernandão, a gente tava falando aqui, contra o Náutico foi a mesma coisa, né? 2-1 aqui, depois 2-1 lá, era um resultado muito magro, mas o São Paulo tem total capacidade de conseguir ganhar lá também, né? Tem pela bola que a gente espera que jogue, principalmente que foi a partir dos 10 do segundo tempo, que aí envolveu muito o Atlético, né? Muito pela passagem do Luciano também, do Rodriguinho, ótimo no jogo, mas tem que jogar bola, jogar na Liga Arena de novo. O Atlético pode estar na situação que for, é sempre difícil jogar lá, sempre complicado. O Atlético está brigando para subir na Série B, né? Vai pensar também nas Copas, né? Porque a prioridade seria subir, mas se tem uma possibilidade de ganhar o jogo por um gol, que é normal de acontecer jogando em casa, o anormal é a situação dos dois times. O São Paulo muito bem e o Atlético mal. Então, o São Paulo vai ter que jogar mais bola. Eu concordo com o Gabriel, sabe? O Jandrei nunca passou confiança. Nunca foi o reserva ideal pro Rafael. Não é porque ele... Eu falei antes do jogo, não colocaria que o Rafael realmente está machucado.
por que não dar uma chance pro Yang? Todo mundo tá pedindo. Todo mundo pediu a chance do Mike. Ela veio hoje, ele se portou bem no jogo. Acho que o São Paulo tem que colocar algumas peças para trabalhar também, Ricardo Senna. A base tá aí para isso, né? Não, total, concordo totalmente. Eu acho que assim, o Yang é um cara que já merecia uma minutagem aí. É que assim, eu não colocaria esse resultado na conta do Jandrei, não, para dizer assim, foi só por causa do Jandrei que o São Paulo ganhou só de 2-1. Não acho. Eu acho que o São Paulo fez um jogo morno também. Teve coisas boas no time do São Paulo hoje, teve coisas que o São Paulo foi muito bem. Como eu falei, Ferreirinha, o Rodriguinho, jogou muito bem. Sistema defensivo, mesmo com eles invertidos ali, conseguiram, né, não levar tantos sustos, né? Só que o gol marca muito, né? Então isso pesa bastante. Mas eu acho que o São Paulo teve... faltou um pouquinho aquele ímpeto que teve nos jogos, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Fluminense aqui no segundo tempo, né? Faltou um pouquinho mais disso daí. Poderia ter matado esse jogo, poderia ter matado talvez a vaga já, né? Encaminhado essa vaga. Mas eu acho que não tem nada perdido, pelo contrário, o São Paulo vai com vantagem, o São Paulo vai com resultado a favor. Lá nunca é fácil de jogar, é mais complicado, a torcida faz pressão e tudo, isso acontece sim, mas eu acho que o São Paulo tem time para fazer isso, mesmo poupando jogadores ou mesmo focando no brasileiro, porque a gente não pode esquecer, o elenco é muito enxuto, o São Paulo precisa ainda afastar totalmente de vez ali o fantasma do Z4 no Brasileirão. O São Paulo tem que somar mais pontos, recuperar muitos pontos que perdeu em casa, né? Então assim, dito isso, como diria o Ilcinho, eu acho que mesmo assim o São Paulo precisa dar mais chances ali pro Yang, pra gente ver se ele tem condição de ser goleiro do São Paulo, né? Se ele pode assumir a titularidade em algum momento, se ele pode ser o reserva do Rafael. Tudo bem, o Jandrei tem anos ainda de contrato, porque alguém fez isso, mas não custa nada você começar a fazer alguns desses goleiros terem uma rodagem. Você vê que o Leandro da base lá, treinado pelo Zete, é um goleiro que provavelmente vai sair do São Paulo sem nunca ter tido a oportunidade, sem nunca ter tido a chance de jogar, porque não tem espaço, né? Então, às vezes, alguns jogadores muito experientes ou que ganham muito, eles acabam bloqueando, né, a subida de outros. E, ao mesmo tempo, a gente vê ali agora do lado direito, nascendo uma oportunidade para o Mike. O Mike, apesar do nervosismo, apesar da tensão toda de estrear num jogo de Copa do Brasil em casa, eu não acho que ele foi mal, não. Eu acho que ele fez boas jogadas, aparece ali como uma opção que pode ser lapidada para o lado direito, ainda mais quando o Cedric não está, atuando com uma regularidade muito boa, que a galera não está curtindo muito ele, né? Mandando um abraço ali para o Marcelo Azan, nosso amigo ali da Paramount, que está aqui com a gente. Então, assim, cara, o São Paulo tem tudo para conquistar essa vaga aí, para conseguir avançar, precisa da grana também, e ainda ao mesmo tempo conseguindo evoluir e trazendo aí jovens da base para ganhar espaço no time. O Mike é um deles e, de novo, vou destacar aqui mais uma vez o Rodriguinho, cara. Que jogo do Rodriguinho, mais uma vez, jogando muito bem. Tinha entrado bem nos últimos jogos, né? Contra o Fluminense ele fez boas jogadas, contra o Juventude ele dá um passe que origina a jogada do gol do Luciano, né? E Rodriguinho merece aí todo o reconhecimento. Foi muito criticado, muitas vezes por merecimento também, outras nem tanto, né? Outras vezes foi perseguição ou achismo. Mas o Rodriguinho renasce aí com o comando de Hernan Crespo e pode ser uma grande novidade aí no time do São Paulo. Pode ser uma grande novidade aí pra gente ter, de repente, aí o São Paulo com um novo nome, né? Um novo cara aí no meio de campo para ajudar esse time. E por que não, em algum momento futuro, se ele se consolidar, o São Paulo não ter dois meias jogando? Por que não um time que tenha Oscar e Rodriguinho no mesmo time? Pode acontecer. Quantos e quantos times no passado a gente teve aí, né, com essas formações de dois meias? Então eu espero que isso aconteça. Eu sou muito fã de jogadores de meio de campo, torço também muito aqui por ele, como disse aqui o SDC, né? Torço bastante aí para que isso aconteça, que ele se consolide e que cada vez mais ele ganhe espaço, né?